Você vai prestar concurso público ou teste seletivo em alguma instituição privada ou pública? Pois bem, nós temos que lembrar que você vai passar pela prova didática, pela banca da prova didática. Oi, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Paulo Sérgio Negri e vamos lá nos nossos diálogos pedagógicos aqui pelo nosso canal Está. O nosso vídeo de hoje traz a reflexão dos principais pecados, dos principais erros que nós cometemos durante a prova didática. O primeiro deles é não entregar o plano de aula ou entregar o plano de aula manuscrito. O plano de aula é uma exigência se é concurso efetivo, uma exigência de edital. Então, deixar de apresentar o plano de aula, e nós já falamos de plano de aula aqui no nosso canal. E se você não viu ainda a aula sobre o plano de aula, clica no card aqui em cima. Um segundo erro muito recorrente são as aulas confusas. O candidato inicia a aula do meio para o final, do final para o começo, e ninguém entende nada. Lembrando que a aula ela tem um percurso. Nós temos a fase inicial, intermediária e final, e as intencionalidades pedagógicas significativas dentro da aula. Ou seja, a aula ela tem que ter começo, meio e fim. Outro aspecto também recorrente é a ausência do domínio de determinado conteúdo que você tem que ministrar. É certo que ninguém sabe tudo, mas dentro do ponto sorteado, dentro do tema da aula, você tem que dominar o assunto que você está falando. Aquele recorte de conteúdo que você faz para a aula, você precisa dominar. Outro equívoco também muito comum nas nossas bancas é a falta de urbanidade, a falta de certa maneira do próprio respeito. De repente, a banca faz uma questão para você, ou até mesmo algum comportamento que a banca capciosamente pode manifestar ali na sua frente, e você acaba levando aquilo para o lado pessoal, e aí você pode cometer uma ausência de educação com a banca, ser grosseiro. Não. A banca provocou, fez caras e bocas. O papel da banca, de certa maneira, é fazer caras e bocas, é colocar o candidato numa situação mais delicada, a não ser que seja algo no campo pessoal que ofenda a tua dignidade. Aí é um outro procedimento que tomamos. Do contrário, sermos calmos, tranquilos, serenos. Outro equívoco, outro erro extremamente comum são os atos falhos, os equívocos, trocar o nome de determinado teórico, trocar o nome do autor, os equívocos na oralidade, o excesso de vício de linguagem, né, então, talvez, o tempo todo isso empobrece o discurso, além de criar um problema no fluxo de verbalização que você tem. Também a questão dos movimentos. Candidato que fica num ponto só parado e não se movimenta, não anda um pouquinho para a direita, não anda um pouquinho para a esquerda, é uma aula monótona demais. Ou até mesmo falar de um único jeito enjoa, irrita, cansa. Então nós temos que criar aí, oscilar, colocar o colorido nessa voz, projetá-la bem, oscilar para cima, para baixo, fixar com a própria voz e com os próprios gestos. Uma aula que tem balanço, uma aula que vibra, uma aula alegre, essa é a aula que a banca gostaria de perceber ali no candidato. Também, muito comum, a questão de não conseguir criar uma sintonia entre o conteúdo e o tema. Às vezes o candidato ele fica nervoso e a situação é ansiogênica e ele começa a equivocar-se não só no domínio, mas ele equivoca-se principalmente no conjunto da aula. Ele começa a trazer exemplos que não tem nada a ver com o assunto que ele está falando, ele começa a chamar uma série de explicações que não cabem ali naquele momento.
Também, e não menos importante, é confundir a avaliação. Nós não podemos confundir. A avaliação da aula é uma atividade, é um exercício de fixação para observar se os nossos alunos aprenderam ou não, se atingiram ou não a missão da nossa aula. Então, a avaliação não é uma prova ali para aquele momento, é uma atividade para fixação de conteúdo. Muito cuidado com a roupa. Os candidatos não estão sabendo escolher a roupa adequada. A nossa imagem, ela é muito emblemática, principalmente em uma aula didática. Muito cuidado com a nossa aparência. Nós temos que mostrar segurança, olho no olho, fixar o nosso olhar nos nossos alunos, na nossa banca, mas nos vestirmos adequadamente para aquela ocasião. Lembrando que nós estamos indo para uma prova didática, não estamos indo para um baile, não estamos indo para um velório, nós estamos indo pensando em pleitear aquela vaga para nós. E temos que mostrar para a banca por que é que eu sou o candidato que a banca quer aprovar. Gostou do vídeo? Gostou da dica? Gostou? Dá o joinha aí para nós, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí. Um abraço e nos veremos no próximo vídeo.